Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje, irei falar sobre a disciplina da perseverança. Dr. Martin Lloyd Jones disse: devemos disciplinar nossas vidas, mas devemos fazê-lo o ano todo, e não simplesmente em determinados períodos. Devo disciplinar-me a todo tempo. Vivemos um tempo em que as responsabilidades que temos em casa, no trabalho, como pai, mãe, nos estudos, na igreja, entre outros, tomam todo o nosso tempo. Parece que nos falta tempo para realizar tantas tarefas que a vida moderna nos traz e tirar um tempo apenas para refletir ou descansar. Se você se identifica com isso, sua vida é testemunha das pesquisas que nos dizem que, apesar de todas as nossas facilidades e avanços tecnológicos, o tempo de lazer tem diminuído dramaticamente na última geração. É provável que, após ouvir todos esses podcasts sobre disciplinas espirituais, você talvez esteja dizendo: tenho certeza que preciso de tudo isso em minha vida e relacionamento com Deus. Porém, é muito fácil falar, mas a prática é outra história. Algo que podemos notar ao olhar para a Bíblia é que as pessoas que buscam viver uma vida piedosa são pessoas ocupadas com seus afazeres e responsabilidades. Veja a própria vida de Jesus e vai perceber que sua vida era agitada e cheia de coisas para fazer. O próprio apóstolo Paulo também é um exemplo de um homem ocupado com suas tarefas e responsabilidades. Se a vida de Jesus, bem como a de Paulo, fossem comparadas à vida balanceada, visionada por muitos cristãos da atualidade, eles seriam considerados maníacos por trabalho, que negligenciavam pecaminosamente os seus corpos. É fato que a Bíblia diz que a preguiça nunca leva a uma vida disciplinada e piedosa. Aliás, desenvolver as disciplinas espirituais vai exigir que você seja uma pessoa ativa e que está sempre em busca de crescimento. Elas são um meio dado por Deus pelo qual os crentes ocupados se tornam como Cristo. Talvez você até tenha começado a fazer algumas das coisas que foram tratadas nesses podcasts. Mas como manter o ritmo? Para começar, ouvimos melhor a voz de Deus a respeito das prioridades ao praticarmos as disciplinas espirituais. Periodicamente, sua vida irá requerer uma avaliação de prioridades diante de tantas tarefas e responsabilidades que assumimos ao longo da vida. Em vez de ver as disciplinas espirituais como peso extra, elas são, na verdade, um dos meios usados por Deus para ajudar a aliviar a carga que você leva e a facilitar a sua caminhada. Mesmo fazendo essa avaliação de prioridades, ainda continuaremos a ser pessoas ocupadas. No entanto, isso poderá servir de estímulo para buscarmos ter uma vida disciplinada. É preciso perseverar na busca por uma vida piedosa, e as disciplinas espirituais nos ajudam nisso. Neste post, quero compartilhar 3 coisas que, se bem entendidas, ajudarão você a perseverar na prática das disciplinas espirituais. O papel do Espírito Santo. Onde quer que o Espírito Santo habite, a sua presença produz sede de santidade. Sua missão é glorificar a Cristo, e é Ele quem dá ao crente o desejo de ser semelhante a Cristo. No cristão, o Espírito de Deus começa a realizar a vontade de Deus para tornar os filhos de Deus como o Filho de Deus. Este é o papel do Espírito Santo, produzir em nós o desejo e o poder para praticar as disciplinas que levam a uma vida piedosa. Não importa se o seu temperamento ou personalidade natural tem ou não inclinação para os hábitos ordeiros e disciplinados. A presença do Espírito Santo em seu interior irá equipá-lo suficiente e sobrenaturalmente para que você obedeça à ordem. Exercite-se na piedade. É o Espírito Santo que nos estimula a continuar perseverando, mesmo naqueles dias em que nos sentimos desanimados, cansados e sem vontade de continuar. Sem esse agir do Espírito, é certo que abandonaríamos essa caminhada facilmente. O domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Quando expressamos ter este autocontrole que o Espírito Santo produz, teremos como resultado o crescimento espiritual. Não tenho como explicar o mistério que existe na dinâmica da ação do Espírito
e a nossa responsabilidade na busca por uma vida disciplinada, a não ser o fato de que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Gosto de pensar que, ao ser motivado por Deus a ter uma vida disciplinada, o desenvolver da disciplina me leva a continuar a buscar, mediante o resultado do que Deus está fazendo em minha vida. Deus sempre será fiel em nos ajudar a perseverar até que a imagem de seu Filho seja presente em nós, bem como não devemos também endurecer o nosso coração para responder ao toque do Espírito se queremos ter uma vida piedosa. O papel da comunhão. É certo que nos sentiremos mais motivados quando temos outras pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que nós. Há uma força propulsora quando unimos nossas forças na busca de um objetivo em comum. Nada pode estar mais longe da verdade do que pensar que as disciplinas espirituais são uma parte da vida cristã dissociada da comunhão dos crentes. O autor de Hebreus nos diz que devemos considerar-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. A maturidade espiritual também inclui crescimento em comunhão com os filhos de Deus. O crescimento espiritual inclui tanto a comunhão com Deus quanto a comunhão com seu povo. Uma razão clara porque não devemos pensar em aderir às disciplinas espirituais e nos tornarmos reclusos é que algumas disciplinas não podem ser praticadas na ausência de outros cristãos, tais como a adoração pública, a oração em grupo, o serviço ao próximo, entre outros. As disciplinas espirituais definitivamente têm aplicações particulares, mas jamais foram concebidas para serem praticadas separadamente da comunhão no corpo de Cristo. O fato de muitos não darem o devido valor a isso é que vivemos numa sociedade egoísta, em que cada um está em busca de suas vontades e prazeres. A comunhão bíblica envolve bem mais do que socializar-se com alguém. Enquanto a socialização envolve compartilhar a vida comum nessa terra, a comunhão bíblica envolve compartilhar a vida espiritual. Quando não entendemos a diferença entre essas duas coisas, nossa prática das disciplinas espirituais sofre e o nosso crescimento na graça para. Se em nossas conversas não falamos de coisas espirituais, mas apenas do que a vida nos traz, estamos nos socializando com as pessoas, mas falta a verdadeira comunhão espiritual. Assim como precisamos praticar a disciplina de imitar a Cristo e falar dele a descrentes, é necessário que pratiquemos uma disciplina semelhante com os crentes. A comunhão pode acontecer sempre que os cristãos puderem estar juntos socialmente, adorando, servindo, comendo, se divertindo, fazendo compras, testemunhando, indo e vindo do trabalho, orando, etc. Qualquer que seja a situação em que a comunhão ocorre, dela deve fazer parte compartilhar a vida de Cristo, tanto por palavra quanto por ação. Ao vivermos como Cristo, quando juntos, encorajamos uns aos outros na vida cristã. Ao falarmos como Cristo e sobre assuntos espirituais, também estimulamos uns aos outros a uma vida piedosa. Praticar as disciplinas biblicamente fortalece a comunhão dos crentes. A comunhão bíblica fortalece a prática das disciplinas espirituais. O papel da luta na busca das disciplinas espirituais. Muitas forças combatem o progresso espiritual de quem busca uma vida disciplinada. Não se engane em pensar que se você beber da graça que Deus oferece por meio das disciplinas espirituais, a vida cristã será fácil. Tome cuidado com aquelas pessoas que ensinam que, se seguir certos passos ou tiver uma determinada experiência, você poderá ser liberto de toda a luta contra os pecados que impedem a sua santidade. Ser semelhante a Cristo envolve muito mais do que deixar de estar e deixar Deus fazer. O avanço na vida cristã acontece não somente pela obra do Espírito Santo, nem somente pelas obras, mas pela nossa resposta e cooperação com a graça que o Espírito Santo inicia e sustém. Manter-se fiel às disciplinas espirituais
é ter uma visão equilibrada de como o progresso espiritual acontece mediante o agir do Espírito em nós, em nossa constante luta contra o pecado. O mundo, com suas facilidades, a carne com a sua fraqueza e o diabo com suas estratégias, guerreiam constantemente contra nós em nossa busca por uma vida piedosa. A Bíblia diz que enquanto estivermos neste corpo, por causa dessa trindade de oposição, nós teremos que lutar para vencer o pecado. Cristo nos livrou pela sua morte da condenação que o pecado trazia sobre a nossa vida. E agora, pela ação do Espírito, Ele nos dá poder para vencê-lo. Estamos em uma batalha, um conflito, uma luta. E não há férias da luta que faz parte da vida cristã. A vitória sobre o mundo, a carne e o diabo foi há muito tempo decidida e eternamente ganha por Jesus Cristo. A vitória é transmitida a nós pelo Espírito Santo. Ele nos preserva na graça de Deus. Mas parte dessa preservação inclui conceder-nos a graça de sermos fiéis. De nossa parte, nós assumimos a luta de seguirmos a Cristo, vivendo como Ele viveu no exercício das disciplinas espirituais. É pela perseverança nas disciplinas espirituais que experimentamos mais consistentemente a vitória sobre os inimigos da prática das disciplinas. O Espírito Santo, a comunhão verdadeira e o reconhecimento de que há uma luta constante na vida do cristão ajudarão você a perseverar na prática das disciplinas espirituais. A luz da vida de Cristo brilhará de modo mais constante por seu intermédio à medida que você perseverar mais na prática das disciplinas espirituais. Quero deixar aqui algumas aplicações práticas para uma vida disciplinada e para o seu crescimento espiritual na busca por uma vida piedosa. Pratique as disciplinas espirituais à luz da eternidade. Quando passamos a ver os resultados dessa busca à luz de algo que será eterno, nossa lista de prioridades assume uma nova importância. A visão das disciplinas espirituais apenas da perspectiva pragmática e temporal é muito limitada. Precisamos pensar mais alto a respeito delas e não indagar somente o que elas podem fazer por nós hoje ou mesmo nesta vida. Temos que ter em mente que um dia prestaremos contas do que fizemos diante de Deus e receberemos a recompensa com base no que construímos. As disciplinas espirituais nos levam a ter uma vida piedosa. Não há atalhos para se ter uma vida piedosa. A disciplina é o verdadeiro caminho para a liberdade. Se você estiver simplesmente esperando até ter mais tempo para as disciplinas espirituais, você jamais conseguirá. Assim como o único caminho para Deus é por meio de Cristo, o único caminho para a piedade é por meio da prática centrada em Cristo das disciplinas espirituais. Que tal começar agora a disciplinar-se a ter uma vida mais piedosa? Eu espero que estes podcasts possam servir de incentivo e direção para isso.